orar nesse momento para pedirmos aqui a orientação de Deus. É um tema desafiador, né? É um tema desafiador. E pela misericórdia do Senhor e pela sabedoria do Espírito Santo de Deus, nós teremos toda a clareza em relação à palavra de Deus nesse momento. Então vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar e te bendizer por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos em Teu nome para estudar a respeito da Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo e que o Senhor venha nos instruir com a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. E nos dê sabedoria, Pai, para compreender a Tua mensagem para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Nós fizemos uma pesquisa na escola dominical e o tema top, né, que apareceu ali na pesquisa foi Apocalipse, né, porque as pessoas têm muita curiosidade, né, muita dúvida em relação ali a esse tema. Então, conversando com o pastor, aí nós entendemos que seria interessante nós abordarmos um pouco aqui a respeito do livro de Apocalipse, tá? Já digo aos irmãos que não vai ser uma leitura, né, uma aula, né, com leitura bíblica assim exaustiva. Nós vamos falar assim de forma temática. Então, por exemplo, vamos falar sobre arrebatamento. Vamos falar sobre o dragão. Vamos falar sobre a queda da Babilônia. Vamos falar sobre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Então, a gente vai fazer por blocos, a gente vai falar das trombetas. Então, vai ser algo assim... serão temas especificamente. Então, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem que a gente aborde algum tema assim de uma forma mais aprofundada, então, por exemplo, olha, eu queria entender mais a respeito do arrebatamento. Como é que vai funcionar isso? Aí vocês procurem e a gente prepara ali embora as aulas já estejam direcionadas, né? A gente pode sim fazer algumas inserções assim para a gente aprofundar um pouco mais, tá? Porque se a gente fizer versículo a versículo, eu costumo brincar, a gente não termina isso, é capaz de Jesus voltar antes da gente terminar, tá? Então, a gente vai seguir nessa linha. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, eu gostaria, antes de tudo, perguntar para os irmãos, né, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra Apocalipse? Medo. O fim. O que mais? Futuro. Caos. Jesus buscando a igreja. O que mais? Dúvidas. Arrepio. Tribulação. Tá. E qual seria a percepção, né? Agora sim, vocês olhando as pessoas, qual seria ali a percepção que as pessoas geralmente têm sobre Apocalipse? Seria a mesma? E por que vocês acham que muita gente tem medo desse livro? Pio, por que você tem medo? Você falou bastante de medo. Por que você tem medo do livro do Apocalipse? Medo do desconhecido. Ok. E aí eu vou fazer a última pergunta para vocês. O que você... Oi.
Bom, fala, Guilherme. Tá. Aí eu vou fazer a última pergunta aqui. O que você espera aprender com esse estudo? Revelação. Vamos tirar o véu, né? Irmãos, eu vou ser bastante sincero com vocês. Eu não lembro quem comentou, mas o ser humano ele é muito interessado no mistério, no oculto, nessas questões. E o Apocalipse é um prato cheio para isso. Então, o que vai acontecer? No momento em que a gente for evoluindo aqui nos estudos e nos temas, vocês vão perceber que a mensagem de Apocalipse é uma mensagem muito simples. Muito simples. E vocês vão acabar se surpreendendo com isso. E, geralmente, o que acontece é exatamente isso, né? Normalmente, a gente pensa, né, quando a gente fala de Apocalipse, em fim do mundo, a gente fala em grandes catástrofes, destruição, monstros estranhos, né, cenas de terror, né? Mas, biblicamente, irmãos, Apocalipse, ele não começa com medo, ele começa com revelação e esperança. Ele começa, né, mostrando que, mesmo em meio ao caos, Deus continua no controle de tudo. Cristo se mantém no controle de todas as coisas. Então, a partir de hoje, a gente vai descobrir que, na verdade, o livro de Apocalipse ele fala muito mais de esperança do que de desespero. Tá? Ele fala muito mais sobre isso, né? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, o que os irmãos comentaram é exatamente isso que acontece aqui, ó. A mídia, o que ela faz? Ela associa Apocalipse com catástrofes e destruição. Então, temos diversos filmes aí, especialmente em viradas de século, né? No ano 2000, 12 do 12 do 12, né? Campeão mundial, hein? O mundo quase acabou aquele dia lá, tá? Mas tinha lá a profecia maia, enfim, né? E a mídia ela faz muito isso, o cinema faz muito isso, né? Ele retrata como um fim do mundo, as calamidades, né? E o público, né? As pessoas em geral relacionam eventos como Armagedon e guerras nucleares, ou seja, o mundo vai acabar. Mas não é isso que acontece. Se os irmãos abrirem ali em Apocalipse 1:1, convido que vocês abram. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Apocalipse 1:1, né, ele deixa claro que esse livro ele não foi escrito para confundir ou para assustar, né, ou para gerar medo, né, mas para revelar, para mostrar aquilo que Deus deseja que os seus servos, né, que a sua igreja, né, compreenda. Então, trata-se da revelação de Jesus Cristo, né? Então, nesse sentido, ele indica que o foco do livro eles não são as catástrofes, não são os monstros, né? Mas o Cristo glorificado, o Cristo que governa a história, né? Então a mensagem ela tem uma origem divina, né? Tem uma origem diretamente de Deus, né? Transmitida por meio de sinais, por meio de visões, né? E que explica o uso, né, intencional de todos esses símbolos ali que aparecem, tá? Então, além disso, esse texto aqui ele fala, né, a respeito de coisas que em breve aconteceriam, mostrando que o Apocalipse ele já é
já era relevante naquela época em que ele foi escrito ali, no primeiro século, né? E o objetivo era de fortalecer a fé, era de fortalecer a esperança, né? E também fortalecer ali a fidelidade nos tempos de tribulação que eles viviam, tá? Então, a gente vê ali que existe sim ali um objetivo, né, de revelar e fortalecer a esperança e fortalecer a fé. Não era para você ficar com medo, se esconder debaixo da cama, né? Por causa dessas questões que muitas vezes nós interpretamos de forma incorreta. Pode passar para o próximo? Só que para entender o Apocalipse, a gente precisa entender algumas coisas antes. A primeira pergunta que eu faço para vocês: quem escreveu o livro de Apocalipse? Que João? Oi? Apóstolo João, preferido de Jesus. Tá? E onde ele foi escrito? Na ilha de Patmos. E nesse período, que situação a igreja vivia? O que ela enfrentava? Perseguição? Certo. Pode passar para o próximo. Então, é exatamente isso. O apóstolo João, né, o apóstolo amado, né, ele escreveu o livro de Apocalipse por volta ali de 95 ali depois de Cristo, né? Quando ele estava exilado na ilha de Patmos, né? E onde era a ilha de Patmos? Era uma pequena ilha ali do Império Romano, e era um local de punição ali para prisioneiros políticos e prisioneiros religiosos, né? Então, João, ele não estava ali por causa de ter cometido algum crime, né? Mas era por causa ali da sua fé e da sua fidelidade em Cristo, né? Por causa do seu testemunho, né? Então, naquele período, o Império Romano ele era governado por Domiciano. Vocês sabem quem que era Domiciano? Além de ser imperador romano? Em 70 depois de Cristo aconteceu um evento, né? Que evento foi esse? Alguém lembra? 70 depois de Cristo ali, foi a destruição do templo de Jerusalém, né? Quando Jesus falou lá antes, né, que ele em Marcos ele fala ali a respeito da profecia, ó, quando acontecer isso, corram para as colinas, né, porque o Império Romano viria e destruir o templo. E ali foi, isso aconteceu no governo de Vespasiano. E Vespasiano ele tinha um filho mais velho chamado Tito, e Tito, como comandante das tropas, foi para Jerusalém e destruiu o templo. E ali foram mortos ali, pelo menos 500.000 de judeus. E Domiciano era o filho mais novo, né, de Vespasiano, irmão de Tito. Então, eu não sei se vocês já viram ali perto ali do Coliseu, tem o arco de Tito, né? Aquele arco ali é uma homenagem a Tito pelo fato de ele ter vencido ali, né, aquela guerra, né, entre aspas ali, aquela contenção daquela rebelião do povo judeu ali em Jerusalém, né? Então, Domiciano, depois que assumiu, né, depois que Tito morreu, Domiciano assumiu, ele era um imperador que ele exigia culto imperial e tratava, né, a recusa em adorá-lo, né, porque ele se colocava ali como uma pessoa divina, ele tratava isso, quem se recusasse a adorá-lo, como traição. Então, por isso, muitos cristãos, eles enfrentavam perseguições, eles enfrentavam exclusão social, eles enfrentavam prisão e eles enfrentavam até a morte, tá? Então, eles não aceitavam que você adorasse, né, no caso, outra divindade que não fosse ali o imperador. Então, nesse contexto de medo, nesse contexto de sofrimento, né, nesse contexto de aparente derrota ali, né, da igreja, Deus ele concede a João uma série de visões,
né? Várias visões que não tem como objetivo de assustar, viu, Pio? Ele falou não com o objetivo de assustar, tá? Não com o objetivo de assustar, mas de consolar e fortificar esses cristãos que estavam sofrendo perseguição. Aí vocês já estão pensando, poxa, mas vai falar de dragão de 7 cabeças, o que isso vai me consolar, né? Então, mas não era realmente esse o objetivo, tá? Ele queria realmente, essa revelação veio para consolar e fortalecer esses cristãos. Então, o Apocalipse ele revela que, apesar do poder opressor ali do Império Romano, né, e da violência, né, de todo o mal ali que ocorria, né, Cristo reina soberano. Era essa a mensagem que precisava ser passada. E que Cristo governava, né, no caso ali, né, no contexto ali daquela época, e governa a história e conduz todas as coisas, né, para o seu desfecho, né, daquilo que é planejado ali por Deus desde a concepção ali, né, das eras, né? Então, o livro ele mostra que a perseguição ela não é sinal de abandono de Deus, né, para com a sua igreja, mas parte de um conflito que ele é muito maior do que isso, né? Ele faz parte de um conflito, né, no qual a vitória final ela já pertence, no caso aqui, a Cristo, né, que é muito identificado ali como Cordeiro. E essa mensagem ela trouxe esperança, né, aos primeiros cristãos e continua, né, ao longo dos anos, ao longo do tempo, encorajando a igreja, ou pelo menos deveria encorajar a igreja, né, e não causar medo, né? Continua encorajando a igreja hoje a permanecer o quê? Fiel, mesmo quando o mundo parece dominado pelo mal, como nós vemos hoje. Então nós vemos o mundo, né, dominado pelo mal, a gente vê o mal para todo quanto é lado, né? Então aí eu vou fazer mais uma pergunta para os irmãos. Por que será... Pode passar o slide. Isso, já passou. Por que será que Deus escolheu revelar o futuro através de símbolos e visões e não de forma direta? Eu já soprei isso para a Cláudia e para a Dani ali. Por quê? Só alguns saberem? E por que só para alguns saberem? Segredinho nosso. As perseguições. Diminuir as perseguições? Está indo bem, está indo bem. Diminui as perseguições sobre os cristãos, né? É. Então, falando através de símbolos e visões. Escondida, que é para alguns, aqueles que estavam já na fé, né? Mas que ainda não tinham conhecimento da coisa futura, mas para não se espalhar entre os inimigos, vamos dizer assim, da igreja, talvez. Porque se eles soubessem, Eles podiam interferir, né? eles poderiam acentuar a perseguição, né? Perfeito. Né? Então, aqui, assim, Deus ele escolheu revelar o futuro por meio de símbolos e visões, porque essa linguagem, ela... Pode passar para o próximo. Porque essa linguagem, ela protegia, sim, os cristãos, né? Só que eu vou voltar um pouquinho antes aqui. Em primeiro lugar, Apocalipse ele é um estilo literário. E ele foi inaugurado ali entre os judeus, né? Então, a etimologia do grego, né, ele significa tirar o véu, né? Então, ele tirar o véu, ou seja, uma revelação. Revela o que está encoberto, né? Ele acaba deixando aquilo não misterioso, né? E é um gênero literário, né, que era muito comum ali no judaísmo. Então, nós vemos também a mesma linha literária ali em Daniel e Ezequiel, e com um foco em uma revelação específica de Jesus Cristo. Pode passar para o próximo.
Então, como a gente via falando e como vocês comentaram, durante o período em que o Apocalipse ele foi escrito, os cristãos eles viviam sobre a vigilância constante ali do Império Romano. Então havia assim ali aquela perseguição do Império Romano. Então as cartas elas circulavam, né, entre as igrejas, e o que acontece? Elas poderiam ser o quê? Interceptadas e poderiam ser lidas pelas autoridades romanas, né? Então, se o livro descrevesse de forma direta, escrevesse de forma explícita a queda de Roma, né, ou a condenação, né, dos poderes políticos da época ali, dos poderes religiosos ali daquele império, isso seria o quê? Facilmente identificado como um texto que subversivo, uma carta subversiva, né? E isso poderia intensificar ainda mais ali a opressão ali sobre a igreja, né? Haveria muito mais repressão contra a igreja. Então toda essa linguagem simbólica, ela funcionava como uma forma de comunicação, né, velada ali entre os cristãos. Então os cristãos eles entendiam aquela mensagem, eles entendiam ali aquela simbologia, mas ela não era tão facilmente inteligível ali para que não fosse ali daquele contexto cristão, daquele contexto judaico, né? E além disso, os símbolos eles permitiam, da forma como foram colocadas ali, permitiam que a idolatria ela fosse denunciada, que a opressão fosse denunciada, que a violência do império fosse denunciada, né? Sem o quê? Sem ficar citando nomes, sem ficar citando ali as estruturas específicas ali do império, né? E dessa forma protegiam os cristãos. Então, falar de besta, falar de dragão, falar de tronos, né, era uma maneira segura de revelar ali a verdadeira natureza, né, espiritual do poder opressor que ocorria ali, né, naquele momento. Então, ele revelava toda a natureza espiritual daquele mal e buscava expor diretamente os crentes, né? E que, no caso, né, só corrigindo aqui, evitava expor diretamente ali os crentes que questionavam e sabiam ali que aquele império um dia iria cair. Então, imagina assim, você escreve uma carta hoje aí que o governo atual vai cair, né? Hoje nós vemos ali, né, o que aconteceu, né? Por causa de alguns documentos ali, gerou-se ali uma situação ali de condenação de pessoas envolvidas nesse sentido. Isso ocorre em vários lugares. Então, isso é considerado o quê? Como ser subversivo. E era exatamente isso que eles procuravam, que estava se evitando ali naquela época, né? Então, o simbolismo ele não apenas preservava ali a mensagem que estava sendo dada, mas também preservava as vidas das pessoas, né? Permitia que a igreja fosse encorajada, né? Fosse instruída, fosse fortalecida espiritualmente, né? Mesmo naquele ambiente hostil. Aí eu pergunto para vocês, poxa, hoje nós temos muita dificuldade de falar de dragão, de besta, né? E em outras coisas. Pergunto para vocês, como que a igreja naquela época, então, entendia isso? Se a gente tem dificuldade de entender, como eles lá entendiam? Olha o grilo. Só pelo Espírito Santo. É uma coisa assim bem, como eu falo para vocês, é muito simples, né? É muito simples, né? Os cristãos do primeiro século, eles não liam os símbolos do Apocalipse como algo estranho, como algo enigmático, né? Porque essa linguagem, ela já fazia parte, né, do mundo espiritual e bíblico e da cultura deles e da literatura deles, né? Então, por exemplo, eles conheciam, por isso que eu falo, vocês querem conhecer a Bíblia? Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, né?
o que eles conheciam muito? Eles conheciam o Antigo Testamento. Por quê? A maioria dos símbolos do Apocalipse não era nova, né? Ela vinha de livros como Daniel, Ezequiel, Isaías, né, e Êxodo. Então, por exemplo, quando a gente falava ali das bestas, nós temos as referências ali em Daniel. Quando a gente fala do cordeiro, a gente lembrava ali da Páscoa ali em Êxodo, né? Quando a gente fala das pragas, a gente também lembrava ali de Êxodo. Quando a gente fala do trono, né, aí eles já entendiam ali a respeito da soberania de Deus. Então eles conheciam a Bíblia, né? Então não era algo assim enigmático ali para eles, porque eles conheciam ali toda essa simbologia aí que nós vemos hoje, né? Então, os cristãos do primeiro século, eles entendiam esses símbolos, né, do Apocalipse, porque eles conheciam a Bíblia, né? Eles viviam numa cultura de imagens, eles liam o livro em comunidade também, né? Então, por exemplo, quando a carta era lida, né, eles faziam as interpretações ali em conjunto, como nós estamos fazendo aqui agora, para ter sempre ali o correto entendimento, né? Então, nesse contexto, eles reconheciam ali a própria realidade ali da perseguição e sabiam realmente ali o que aquelas cartas ali queriam dizer. Então, por exemplo, eles não precisavam interpretar os símbolos, eles precisavam somente ali reconhecer aquilo que eles já sabiam pelo conhecimento que eles já tinham previamente ali da palavra de Deus. Então, se a gente quer conhecer a Bíblia hoje, a gente precisa conhecer a Bíblia. Então, vocês querem interpretar Apocalipse? Precisa conhecer a Bíblia como um todo, né? A gente precisa ler a Bíblia ali como um todo, né? Então, dessa forma que eles tinham esse entendimento. Então, né, um outro contexto aqui é que a simbologia ela comunicava verdades espirituais ali profundas, né? Que não cabiam, né, em descrições simples, né, em descrições literais, né? Então, isso quer dizer o quê? Que certas realidades espirituais eram muito maiores, né, mais complexas em relação ao entendimento, eram muito mais intensas, né, do que palavras comuns, né? Então, verdades como, por exemplo, a soberania de Deus, né, o conflito entre o bem e o mal, o sofrimento, né, dos justos, né, o juízo divino, né, a glória final de Cristo, elas não são apenas informações a serem entendidas, mas experiências, né, que nós precisamos perceber, que nós precisamos sentir, que nós precisamos internalizar, que nós precisamos compreender. E os símbolos, eles permitem mostrar essas realidades de uma forma muito vívida. Então, por exemplo, quando eu falo em cordeiro, João ele sempre fala de Cristo referenciando ali a ele ao cordeiro. O que o cordeiro significa? Colocar no lugar de algo. O cordeiro era imolado para que o sangue dele fosse feito a justiça, né? Então, é como se fosse assim, o cordeiro de Deus é o Senhor Jesus. Então, eu acho que a maior significação ali, no caso, é o cordeiro mesmo. Perfeito. Sempre olhando assim do lado da simplicidade da mensagem. Fala, Guilherme. Todo mundo entendeu o que o Guilherme falou? Está claro? Agora eu vou ler aqui basicamente a mesma coisa, e aí vocês vão me dizer qual a explicação vocês preferem.
Jesus é aquele que se ofereceu voluntariamente em sacrifício substitutivo, cumprindo as exigências da justiça divina, redimindo o seu povo e, por meio desse sacrifício, conquistou a vitória definitiva sobre o pecado e sobre o mal. O que é mais claro para vocês? Então, ele é claro, mas ele exige ali uma... como é que fala? Uma atenção maior para que você tenha ali um entendimento maior. Então, ele é mais difícil de interpretação. Então, ele está correto, né, teologicamente, né? Mas ele é longo, ele é técnico, ele é difícil para os cristãos mais simples, né? Para pessoas que estavam ali sendo perseguidas, para pessoas que estavam sendo cansadas, né? Então, essa questão ali em relação ali ao cordeiro, né? A simbologia do cordeiro é exatamente aquilo aqui que o Guilherme falou, né? Ou seja, é o Jesus sacrificado, né? Foi um sacrifício voluntário, né? Houve uma substituição ali, né? Pelos pecadores, né? Houve ali uma redenção e esse sacrifício ele resultou o quê? Em vitória. Simples assim. Então, a simbologia, ela vinha justamente com essa intenção, para trazer aqui uma simplicidade, né, uma simplificação no entendimento ali da mensagem de Cristo, né, para que as pessoas pudessem reconhecer também de uma forma assim bem clara, né, aquilo que cada símbolo ali representava, tá? Então, e aí, no caso, nós temos também a questão da linguagem temporal. Essa da linguagem temporal, eu vou pedir para a Cláudia explicar. Oi, pode falar. Bom, aí só foge um pouquinho aqui, mas a Bíblia diz assim, que sem derramamento de sangue não há... Oi. A pergunta foi, por que precisava... por que precisava ser... por que algo puro e imaculado precisava ser sacrificado em favor dos pecados? Tá? Então, quando Cristo morreu, Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado, né? Então, a Bíblia também fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Cristo ele foi sacrificado justamente nesse sentido, em que Deus derramou sobre ele toda a sua ira. Então, por exemplo, se eu sou um fraudador, né? Se eu sou um adúltero, se eu sou um ladrão, enfim, Deus ele foi considerado adúltero, ladrão, né? Enfim, todas as coisas porque ele se deu no lugar das pessoas. Então, ali Deus derramou toda a sua ira sobre ele para que a gente pudesse ter essa redenção pela graça dele nesse sentido. Então, precisava que fosse o quê? Alguém puro, imaculado, sem pecado, que no caso foi o Cordeiro, né? No Velho Testamento, isso acontecia também quando a pessoa ela pecava. Qual que era o mecanismo pelo qual ela pedia perdão? Ela pegava o quê? Um cordeiro, um imaculado, e sacrificava no altar de Deus em sinal ali de pedido de perdão, né? Para que de fato ali houvesse ali a morte ali como representação ali da remissão do pecado dele, tá? Então dá para aprofundar mais. Eu só foge um pouquinho aqui. Tá? Mas o que acontece é isso. Então, coloca-se ali, né, o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, que é ali que está registrado ali no Apocalipse. E tem ali essa questão da linguagem temporal. Você não quer falar, Cláudia?
Isso, então. É porque é exatamente isso, né? Os símbolos, eles atravessam, né, o que as culturas, eles atravessam as épocas. Eles permitem que as mensagens, né, elas sejam compreendidas, né, tanto pelos cristãos daquela época ali do primeiro século, né, quanto pela igreja de hoje. Ou seja, eles não ficam presos, né, a um único povo, né, a uma única história ou sistemas políticos, né? Por quê? Porque os impérios, eles sobem, eles vêm e vão, né? Eles desaparecem, né? Mas as imagens e os símbolos, né, eles continuam falando. Então, através das épocas, essa simbologia ali nos permite identificar esses contextos ao longo das eras, né? Então, as imagens e os símbolos, eles continuam falando hoje, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um cordeiro ainda comunica, quando fala-se do cordeiro, ainda comunica o sacrifício, né, e a inocência, né? Por exemplo, também uma coroa ainda comunica o quê? Autoridade. Uma besta ainda comunica o quê? Opressão e violência, independentemente da época, que são representados pelo quê? Pelos diversos representantes do mal aí que nós vemos hoje, né? Então, por isso o Apocalipse, né, de acordo ali com a sua linguagem, ele pôde ser entendido ali pelos cristãos do primeiro século, né? Porque eles viviam ali sob um Império Romano e continua sendo compreendido pela igreja de hoje, né, que vive em outros contextos, né, sobre outras opressões, sobre outros governos que oprimem, né? E aqueles cristãos, eles viam, né, nas imagens do livro, né, a realidade que enfrentavam, né, ou seja, que era a perseguição. E eles viviam ali a injustiça, eles viviam ali a pressão, né, para negar a fé. É isso que acontecia lá. Isso acontece hoje? Isso acontece hoje. Então, o estudo de Apocalipse nos permite identificar isso. Então, nós, né, ao ler, né, esses mesmos símbolos, a gente reconhece esses padrões. A gente reconhece, né, essa semelhança, né, nas diferentes épocas, né? Então, os poderes, eles acabam se colocando durante as eras, né, ou tentam, né, se colocar ali no lugar de Deus, né? E esses sistemas, né, que muitas vezes desumanizam, né, esses sistemas que constantemente lutam, né, contra a igreja e que procuram roubar ali a nossa fidelidade, né, e acaba também assim muitas vezes nos levando à acomodação. Isso é totalmente identificado hoje, né? E é através aí justamente dessas simbologias. Então, os símbolos, eles não vão engessar a mensagem, eles vão nos permitir identificar esses momentos aqui em cada época. Então, daqui a uns 100 anos, haverá outros contextos, mas a simbologia de Apocalipse continuará existindo e permitindo que a igreja ali identifique, né, esses contextos aí de opressão, né? Então, a mensagem de Apocalipse, ela é sempre atual. Ela sempre vai falar à igreja em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, por isso que nós temos essas simbologias, né? Então, o Apocalipse, aí vem o primeiro ponto, né? Que, por exemplo, vocês já leram o livro ou assistiram aquele livro lá, Deixados para Trás? Legal, né? Aquele negócio é legal, né? Aí tem lá a cena do arrebatamento, né? Arrebatamento, assim. Um é arrebatado e o outro fica para lavar a louça. Né? Some, né? Puf, aí a roupa cai. Né? Então, assim, eu particularmente, numa época da minha vida, eu pensava daquela forma, né? Mas não é dessa forma. Tá? Então, o Apocalipse, alguém disse aqui também, né, que existe muita conspiração, né, e o pessoal tenta prever o futuro, né? Então, o Apocalipse, ele não foi escrito para satisfazer curiosidade, né, sobre datas, né, sobre eventos, né, mas para formar o quê? Um povo fiel que confia na soberania de Deus, né? Mesmo quando a maldade parece prosperar, né? E a gente vê que a realidade ali, ela é muito caótica, né? Então, o objetivo do Apocalipse é isso.
Tá? Em termos de símbolos, os irmãos entenderam? Ficou claro? A gente vai falar dos símbolos, a gente vai falar de tudo isso daí. Mas a gente tem que entender por que foi escrito de forma tão simbólica. A primeira delas é para proteger os cristãos. A segunda? Isso, para simplificar ali a linguagem, revelar ali e fazer ali, né, a revelação de questões espirituais profundas, de forma que o povo pudesse entender. E terceiro, porque a simbologia ela é atemporal, ela não vai ficar preso a épocas, né? Então, quando a gente for falar ali a respeito do dragão, né, da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, que tem a ver ali muito com a questão dos governos políticos que oprimem, né, as pessoas e a igreja, a gente vê que isso daí é atemporal. Tá? Pode passar? Aí, um cuidado, né? Eu vou parar por aqui, porque já é 12:17, mas um cuidado que nós temos que ter ao ler o livro de Apocalipse, né? Primeiramente é que ela não pode ser lida de forma literal, tá? Tudo aquilo tem uma representatividade da forma como a gente já conversou aqui, né? Ou seja, ela tem uma mensagem central, né? E essa mensagem central, pasmem, apesar de toda aquela simbologia difícil, é uma mensagem geralmente simples, né? Que envolve muitas vezes ali o fortalecimento ali da fidelidade, o fortalecimento ali da esperança, né? E o consolo ali para aqueles irmãos ali que viviam ali em perseguição, né? Então, a gente precisa ter o cuidado, né, em evitar de se perder em descrições fantasiosas, né? Então, quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente sempre tem que buscar isso, né? Então, não necessariamente vocês vão ver um dragão de 7 cabeças aí andando por aí. Aquilo tem uma representação, tá? No domingo que vem, a gente vai falar um pouco ali agora sobre a estrutura do livro, né, como é que ele é montado, né, e com isso ali a gente vai ter um pouquinho mais de clareza em relação ali ao que significa trombeta, selo, taça, né, porque às vezes as pessoas acham que aquilo ali ocorre de forma cronológica, mas não é. Aquilo ali é um ciclo. Então, imagina você, por exemplo, numa estrada. Aí você tem uma câmera olhando de cima, você tem outra câmera olhando a lateral e tem outra câmera olhando close, né? Então, aquilo ali ocorre de forma conjunta, mas sobre aspectos diferentes, falando a respeito ali de arrependimento, de juízo, né? E entre outras coisas, tá? Então, a gente vai ver ali que os irmãos vão acabar se surpreendendo, porque Apocalipse ele é mais simples do que a gente imagina. Tá bom? Alguma dúvida? Né? Ficou claro? Essa questão aqui da simbologia é extremamente importante que os irmãos entendam, né? Então, se tiverem dúvidas, né, por favor, procurem a mim, procurem aí o pastor, né? Eu costumo dizer que vocês podem perguntar qualquer coisa para mim, pode perguntar tudo, se eu vou responder, aí é outra história, tá? Mas prometo que eu vou pesquisar. Quem que queria perguntar? Diga.